mas não é bem esse versículo. Jesus ele fala para os seus discípulos, a partir do versículo de número 35, escute, diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Queridos, nós costumamos dizer no culto de missões que a obra missionária ela é uma obra, é uma missão urgente da igreja. E eu quero dizer para vocês aqui nessa noite que fazer missão não é uma opção. Às vezes a gente acha que fazer missão, irmão Edilson, é uma opção. Eu vou pensar se eu faço ou não missão. Não, missão não é uma opção, é uma obrigação da igreja do Senhor. E às vezes nós queremos olhar para essa responsabilidade, olhando para a liderança da igreja, olhando para os pastores, olhando para os dirigentes, para os obreiros, para o missionário que foi enviado ao campo, e achamos que a responsabilidade é apenas dele. Ou mãe está cooperando aqui, dizendo que o apóstolo Paulo diz: ai de mim, se não pregar o evangelho. Por que, Paulo? Porque sobre mim pesa essa responsabilidade. Paulo entendeu que a obra missionária ela é urgente. Vamos dizer comigo nessa noite? É urgente. É algo que nós não podemos deixar para amanhã. Diga comigo, é hoje. Hoje é o dia de se fazer missão, porque a obra da evangelização ela é urgente. E nós, como crentes, salvos, servos do Senhor, precisamos ter essa consciência, ou pelo menos deveríamos ter. Ou então nós vamos deixar apenas a cargo do grupo que temos aqui na congregação Despertar com Cristo, que todos os domingos estão nas ruas do bairro pregando o evangelho, e muitos de nós estamos apenas com os nossos braços encruzados. E eu quero dizer que não é só o domingo que é o dia de se fazer missão. Sabe qual é o dia? Pergunta para mim, qual? Hoje. Porque as almas estão perecendo sem Jesus, sem Deus, e muitas delas estão morrendo. Não é amanhã, é hoje. É por isso que o tempo de se fazer missões é agora, é o presente, não é o amanhã. Não é eu vou me preparar, eu vou fazer um seminário, eu vou fazer um curso teológico. A partir do momento que você entregou a sua vida a Jesus, você é um missionário de Deus aqui nessa terra. Deus conta com você. Ainda tem aquele grupo ou aqueles que pensam que para fazer missão só se tiver com uma caixa de som JBL, com um microfone bom. Não! Nós fazemos missão através da nossa vida. Diga comigo, através da nossa vida. A nossa vida é uma mensagem. A nossa vida é uma pregação. Através da minha vida e você através da sua vida, você está passando uma mensagem para o mundo. E eu vou deixar aqui um ponto de interrogação: qual é a mensagem que você está deixando? Qual é a mensagem que você está pregando? Deus colocou no meu coração uma palavra, uma mensagem para nos despertar, para chamar a nossa atenção para a urgência da obra evangelizadora do bairro Santos Dumont. Nós temos vários campos missionários. Diga comigo, vários campos missionários.
E um dos campos missionários que nós temos, sabe onde é? A nossa própria casa. Você sabia que a sua casa é um campo missionário? Você tem feito a obra de Deus dentro da sua casa? Infelizmente, para efeito de informação, muitos de nós, lá fora, não dá nem para saber se é crente. Lá na rua, lá no trabalho, lá na faculdade, muitos de nós não dá nem para identificar se nós somos crentes, quanto mais um missionário de Deus aqui nessa terra. Consciência missionária. Eu quero que a sua mente nessa noite ela venha arder, venha queimar, e que você possa sair daqui essa noite com essa expressão queimando, ardendo no seu peito, no seu coração, que a obra missionária é urgente e Deus conta contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus conta com a sua igreja para fazer missões. E nós temos, queridos, várias maneiras de fazer missões. Ai, mano, quer dizer que existe várias formas de se fazer missões? Sim. Eu disse que você não precisa estar com uma caixa de som na mão, um microfone, para você dizer que é crente, para você levar uma palavra, uma mensagem de que Jesus Cristo, Ele é o Senhor e o Salvador do mundo. Querido, sabe qual uma das razões pela qual a obra da evangelização é urgente? É a salvação das almas. Observe que o alvo da nossa evangelização são as almas, é o mundo, são as pessoas. Este é o nosso alvo. E nós, como salvos, precisamos levar uma mensagem autêntica, uma mensagem genuína. Queridos, pregar a mensagem do Evangelho, anunciar as boas novas de salvação, não é falar de mim, não é falar do que eu fiz, mas é falar daquilo que Ele fez por mim. Louvado seja o nome do Senhor, de onde Ele me tirou, bendito seja Deus. Você precisa contar o que Ele fez e o que Ele faz. Ele é poderoso para fazer de novo. A mensagem do Evangelho, ela é poderosa para destruir as cadeias, os principados, as correntes, as algemas que estão aprisionando as almas. Primeira consciência que nós devemos ter é que as almas, elas estão correndo um grande risco. As almas estão correndo um grande perigo. A nossa mensagem, a nossa pregação, a nossa evangelização, ela deve estar centrada em Jesus Cristo. Ele é o centro da Bíblia, Ele é o centro da igreja, é Ele que é o Salvador do mundo. Os anjos, eles até queriam pregar o Evangelho, está lá em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12. Mas esta missão o Senhor deu para a sua igreja. Essa missão, ela é minha. Diga aí você também. A missão da evangelização é minha. Você pode dizer aí por você? Eu estou falando por mim. A obra da evangelização é nossa. A obra da evangelização é da igreja do Senhor nosso Deus. Cumprir a missão de levar a palavra vai além de palavras, irmãos. Como eu disse, não é pelo que eu falo,
mas é pelo que eu vivo. As pessoas estão olhando para nós. Eu não vou me lembrar, mas eu lembro a frase, mas não lembro o autor, que diz que a nossa vida é como um livro aberto. Lembrei do pastor de saudosa memória, pastor Manuel Bentivi Filho, o qual eu tive a oportunidade de congregar com ele, ali em Miranda do Norte. E o pastor Bentivi tinha uma frase que ele dizia: todo mundo tem a ver com a minha vida, mas a gente tem ouvido muito ao contrário. Que pastor tem nada a ver com a minha vida, dirigente tem nada a ver com a minha vida, que líder tem nada a ver com a minha vida mando eu. E aquele senhor, de uma vasta experiência, ele dizia: todo mundo tem a ver com a minha vida. Aí entra a frase que eu acabei de falar para vocês: a nossa vida deve ser um livro aberto. As pessoas devem nos ler. E o que é que as pessoas estão lendo de nós? Elas estão dizendo: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. Consciência missionária. A igreja precisa estar consciente da sua missão. A igreja precisa estar consciente da sua chamada. Cada um de nós fomos chamados por Deus para cumprir uma missão. Tem uma missão de Deus para você. Talvez a sua missão não seja estar aqui no púlpito, sentado nessas cadeiras. Talvez a sua missão não seja estar aqui cantando bem ou pregando, mas a tua missão talvez seja de você estar transmitindo a salvação através da sua vida, através do seu comportamento, que as pessoas não venham olhar para nós e dizer: para ser crente igual a fulano ou ciclano, que estão fechando a porta da salvação. Você tem o poder, sabia? De abrir ou de fechar a porta da salvação. O que você tem feito com esse poder que Deus te deu? O que você tem feito com essa autoridade que Deus te deu? Você está abrindo a porta da graça ou você está fechando a porta? Você tem esse poder. O que as pessoas estão lendo de você? O que você tem feito às escondidas? Que às vezes você acha que está escondido, mas ninguém se esconde daquele que tem os olhos como chama de fogo. Não feche a porta da graça. Ai daquele que fizer um desses pequeninos tropeçar. Cuidado, viu? Com o que você está fazendo com a liberdade que Deus te deu. Não feche a porta da graça. Seja consciente do chamado de Deus para a sua vida. Cumprir a missão não é levar a palavra, não é só simplesmente levar a palavra de qualquer forma, de qualquer jeito. É viver o chamado de Deus para a nossa vida. Vamos viver o chamado de Deus para a nossa vida. Vamos viver o chamado de Deus para a nossa vida. E esse chamado envolve uma entrega. Lembra quando eu disse: ninguém tem a ver com a minha vida mando eu? Nós precisamos nos entregar a Ele sem reserva, deixar com que Ele domine todas as áreas da nossa vida, a nossa mente, o nosso corpo, o nosso espírito. Nós estudamos hoje na manhã desse domingo na escola bíblica dominical que o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito deve ser para a glória de Deus, para a glorificação do Deus da nossa salvação. Nós vamos prestar conta de tudo que nós temos falado, do que nós temos feito. Nós vamos prestar conta.
Quem está entendendo, diga glória a Deus. A obra da evangelização, ela inspira. E através da inspiração do Espírito Santo na nossa vida, nós formamos discípulos. Não para nós, mas para Ele. Você é chamado a fazer discípulos. Você é chamado para fazer discípulos. Jesus te chamou para fazer discípulos. Transformar através da fé, através da ação e através da missão que Deus nos confiou. Nós podemos fazer missões também todos os dias, como eu disse, não é só no domingo. Quando o despertar com Cristo está nas ruas, né? Nós louvamos a Deus por esses homens que têm feito esse trabalho com tanto amor, com tanta paixão, que não é fácil. Levantar às 6 da manhã, todos os domingos, no dia em que o corpo pede para descansar, no dia que a gente quer levantar mais tarde, eles estão levantando às 6 da manhã e estão pregando a palavra de Deus. Mas não é só no domingo que eu estou dizendo, não para eles, mas para nós, porque o dia de fazer missões, e volto a dizer, é hoje, não é amanhã. Ontem já passou, o amanhã ainda não existe, e o que nós temos é o presente, é o hoje, é o agora, porque o dia de amanhã não nos pertence. Não podemos deixar de levar o socorro para as almas que estão morrendo sem Cristo, sem Jesus, sem salvação. E essa responsabilidade é da igreja do Senhor. Essa responsabilidade é minha, essa responsabilidade ela é sua. Missões se faz, queridos irmãos, através dos olhos de quem tem a visão de reino. Quem não tem visão de reino, eu vou pregar nada. Ele está preocupado só com ele, com si próprio. Mas quem tem visão de reino, ele não mede esforço para pregar o Evangelho. Sábado à tarde, Plano Salvador, eu vou para o futebol, assistir um filme, assistir a série. Deixa que as irmãs lá do centro de oração vai para o evangelismo à tarde. Essa responsabilidade é da igreja. Isso envolve criança, envolve jovens, envolve senhoras, senhores, obreiros, envolve a igreja de Deus. Esta missão ela é nossa. Quem está entendendo, diga glória a Jesus. Seja um missionário, seja um pregador da palavra de Deus. Que essa mensagem fique guardada, queimando na tua mente e no teu coração, em nome de Jesus de Nazaré. Encerrando, queridos, eu quero encerrar com Mateus, o texto que nós lemos, 28, versículos 19 e 20. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a observar tudo o que eu vos tenho mandado. E Jesus nos deixa uma promessa. Que promessa é essa, Adriano? Eis que estou convosco todos os dias. Jesus está contigo. Quando você está lá na rua entregando o folheto, o Espírito Santo está contigo. Jesus está cooperando contigo. Quando você está falando do amor de Deus para alguém, Deus também está ali contigo, te ajudando, te capacitando, te usando para a glória dele e para o louvor da sua majestade. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Que o Senhor continue nos abençoando. Vamos louvar o Senhor com mais um hino. Convidar aqui a irmã Sânia. Aí.